estamos aqui então esta tarde para recomeçar os encontros na Regi, desta vez com a Daniela Rosado e com o Ricardo Cabaça, nossos convidados, e vamos ficar a conhecer um bocadinho deles. Vamos começar com a Daniela então. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Meu percurso em teatro ele começa já bem cedo. Na verdade, eu comecei fazendo dança, fiz balé clássico durante 8 anos, de pequena, muito pequena. E depois chegou na altura da adolescência, assim, pré-adolescência, não tinha muita disciplina para o balé e fui estudar teatro. E aí comecei a estudar teatro com 12 anos de idade, entrei logo muito cedo para um grupo profissional de teatro para infância e desde lá não parei. Faço teatro então desde os 12 anos de idade. Claro que nunca foi não. Dos 12 anos para cá, não foi totalmente a minha única fonte de renda, sim. Não é a minha única atividade. Eu ainda tive um passado nebuloso, trabalhei no mercado financeiro e corri aí muita estrada até chegar aqui. Mas eu estou em Portugal efetivamente há 10 anos. Em 2012 fundamos a 33 Ânimos. Aqui em Portugal eu faço muita dobragem, locução. Sou colaboradora num festival de cinema, que é o Festim, já há 10 anos. Dou aula de teatro também, não só para infância, mas também para adultos. Faço uma espécie de coaching, não é bem coaching a expressão, mas é uma aproximação dos atores aos textos, uma espécie de acompanhamento, preparação de atores. Começo a fazer documentários, enfim, tem sempre aí um ligado percurso. à representação por um lado e à imagem, vídeo por outro. Sim, acho que é muito por aí o caminho. Muito bem. E Ricardo? Olá, António. Olá, Ricardo. O meu percurso no teatro começou há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Porque eu tinha começado por outras áreas, comecei desde na adolescência comecei a escrever poesia, que acompanhava as minhas leituras de romance, poesia, etc. E pronto, lá tive aquela ambição de também de ser um escritor, não é? E claro, era muito uma contos e ensaios sim, e pronto, só que quando comecei era muito imberbe, era muito aquela poesia, claro. Sim, e era aquela poesia, é normal. E era aquela poesia adolescente, não é? Daquela martirizada e tal. E claro, depois isso também levou uma certa evolução, depois também comecei a entrar pela ficção, pela tentativa de escrever romances e pela fotografia, até pronto, depois também comecei, talvez em 2008, comecei a aproximar mais ao teatro, mas só comecei efetivamente a trabalhar mais profundamente em teatro para aí em 2010, mas ainda assim muito pontualmente. E só a partir do momento em que nós fundámos a companhia, em 2012, a partir daí é que o trabalho foi sendo corrente. Não só com encenações todos os anos, com textos todos os anos, pronto, e depois outro tipo de parcerias. E como é que começaram a companhia? Como é que surgiu? Como é que se juntaram? A quem é que se juntaram? Como é que foi esse processo? Até terem uma companhia. Dizendo assim, nós temos a companhia 33 anos. Posso falar? Claro. É uma coisa curiosa, porque assim, nós nos conhecemos em 2011 e falávamos muito. Eu fazia um mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema e o Ricardo fazia um mestrado na Universidade de Letras. Coincidentemente, não é? Estávamos no mesmo período escolar e falávamos muito sobre teatro. Eu tinha muitos questionamentos, estávamos próximos de fazer 40 anos do 25 de abril. E eu tinha muitos questionamentos em relação às torturas da ditadura do Salazar e não conseguia entender muitas questões. Eu perguntava para muitos amigos que não tinham informações muito precisas e eu tinha até dificuldade de encontrar material em pesquisas simples, né? Não estou dizendo pesquisa aprofundada. E falava muito com o Ricardo sobre esse tema e decidimos criar um espetáculo curto no Espaço dos Primeiros Sintomas. Eles faziam um festival muito giro, que era de cenas curtas, e resolvemos criar um espetáculo chamado A Gota d'Água. Tinha 15 minutos mais ou menos, né? Com a Manuela Amaral, filha do falecido Roberto Leal. E falávamos justamente sobre um interrogatório da PIDE, não é?
E a partir dali ficamos muito envolvidos com o tema e começamos a investigar profundamente as torturas da ditadura. Temas fortes, impactantes para o espectador. Porque assim, mais uma vez, estávamos perto dos 40 anos do 25 de abril e havia um entusiasmo muito grande pela comemoração desta data, mas havia pouca informação e havia menos, acho eu, menos circulação do tema. Não é um branqueamento da história, mas havia assim menos... É pouco falado. Ou... Tava muito ali, mais ressaltar a vitória do que o que foi Toda o lado... a gente sabe que houve, mas não se sabe. Os detalhes. Sim. E que no Brasil a gente tem isso na ditadura militar muito trabalhado pelo cinema, pela teledramaturgia, no teatro. E eu sentia que em Portugal tinha assim um pouco de lacuna nesse espaço e também uma curiosidade interna. E aí criamos, depois da Gota d'Água, que é esse primeiro movimento, né, esse primeiro projeto, criamos um espetáculo chamado Morte Súbita, que foi estreado na Barraca. E aí já tínhamos um elenco maior, não era só eu e mais uma atriz. E aí foi a estreia oficial. Sim, e esse eu conheço. Porque também estive ligado a isso. Sim, é verdade. Mas diz. Não, é só porque entre um espetáculo e outro passou quase 1 ano e meio. Portanto, houve um aprofundar dos conceitos, das ideias e do conhecimento. Sim, porque, por exemplo, no caso do Gota d'Água era uma coisa muito simples. Era uma cena de um interrogatório com tortura, dentro das mostras peças, curta duração dos meus sintomas. E pronto, eram só 2 atrizes, ou seja, era uma equipa muito pequena e era tudo muito intimista. E também levou mais tempo até chegarmos ao grande formato, porque começámos a ler muitos livros, a ver muitos filmes, documentários. Não é fácil. E depois tínhamos tivemos... E tínhamos que perceber também qual era o ponto de vista, o prisma que íamos trabalhar. E claro, uma coisa é trabalhar com 3 pessoas, outra de repente é trabalhar com 10, não é? Ou seja, gerir toda a gente. Tivemos mesmo que maturar mais as ideias antes de enfrentarmos um tema tão pesado. Esse primeiro espetáculo na Barraca, como é que foi a ansiedade do dia? Como é que tínhamos feito portanto, aquela primeira dos 15 minutos, e como é que foi passar por uma peça a apresentar num teatro que toda a gente conhece? Como é que foi essa ansiedade? Gerir tantas pessoas como a ansiedade pessoal? Foi muito curioso. Claro que foi assim um momento de... estávamos todos muito ansiosos, não é? Nós sobretudo porque era um projeto da companhia, e logo na estreia de um espetáculo de maior formato, quando digo estreia não digo no dia da estreia, mas claro, sim. 2, 3 dias depois da estreia um ator magoou-se em cena porque havia uma das cenas que tinha água e ele escorregou no linóleo. E pronto, torceu o pé. Teve uma entorse. Grande Fernando. Grande Fernando Serpa. E começámos logo a pensar, ok, pronto, vamos ter que cancelar o espetáculo, vamos ter que substituir, e isto vai demorar tempo. Como é que geriram? Foi uma noite terrível. Tivemos quase a cancelar o espetáculo e com uma dor muito grande por cancelarmos uma coisa que mal tinha nascido. Mas era com muita, mas com muita força, com muita beleza, o Fernando, mesmo muito magoado, com muita dor e ainda medicado, enfim, com todo o processo de uma entorse pesada, grave, não é? Fez os espetáculos e foi lindo. Esse espetáculo é muito curioso porque ele foi à Espanha, tivemos na Galiza, tivemos no Avante, no ano comemorativo do 25 de abril, como é que foi 2014, recebido? Especialmente fora de Portugal, dentro de Portugal, portanto, quer dizer, o projeto não versava só a tortura em Portugal, ou não versava só... Como é que foi recebido fora de Portugal? Já que foram à Galiza. Sim, eu acho que foi bem recebido, porque nós, quando fizemos a apresentação, tivemos depois uma conversa com o público galego e pronto, porque eles também... Sim, a história deles também é semelhante. E, curiosamente, a Galiza é terra de ditadores, porque o Franco era galego, ou seja, eles têm uma relação muito estreita com a ditadura. E foi bem acolhido, porque... De repente, não sei, houve essa necessidade de estarmos a falar sobre temas que no fundo são intrinsecamente próximos, nossos, não é? E que todos temos
nós não, porque nós não vivemos esse tempo, mas os nossos pais Sim, e avós, os nossos avós. Uma curiosidade é que na Galiza nós fizemos o espetáculo dentro de uma capela. Então imagina um tema tão pesado, com palavras muito duras, cenas de violência mesmo, Imagina tortura, o som, dentro de uma propagação do capela, som. não é? As pessoas todas sentadas, nós no altar, e as pessoas todas sentadas como se viessem assistir a missa. Isso foi uma experiência muito, muito curiosa. Eu e o Fernando Serpa, mais uma vez. E porque não foi a equipa toda, fizemos não foi a peça toda? Não foi o espetáculo todo. Para a Galiza foi só um trecho do espetáculo, né? Três. Três cenas. Tivemos de fazer uma ligeira adaptação. Foi num festival ou numa apresentação? Era no festival, é curioso, porque a peça foi publicada numa revista que se chama Revista Galega Teatro. E, como era o lançamento da peça, dentro do festival, convidaram-nos, só que, pronto, como era dentro de um formato de lançamento e também como a capela do hospital, que foi onde nós fizemos, chama-se a Capela do Hospital, era um espaço pequeno, não comportava um espetáculo com cenário, com tudo isso, vídeo, desenho de luz, vídeo, então não pudemos estar... tivemos de fazer um pocket, como é que se chama? Pocket case, não é? Showcase. Sim, showcase. Sim, uma pequena apresentação. E pronto, aí escolhemos 2-3 cenas em que já no espetáculo a Dani e o Fernando já contracenavam, então aproveitámos essa e depois adaptámos uma outra. E foi bem recebido, foi um espetáculo que foi... Gerou debate, foi interessante, assim, gerou um debate, curiosidades, questionamentos que eles desconheciam sobre a ditadura especificamente portuguesa, e a gente também abordava alguns trechos da ditadura brasileira, não é, no espetáculo. Sim, tivemos 2 casos, na Galiza não, mas por exemplo, em Portugal tivemos 2 casos muito curiosos, que foi de ex-torturados portugueses, torturados pela PIDE, depois no final do espetáculo vieram falar connosco e que tinham sentido novamente a dor, não é, da tortura. Viver, não é? E também uma espectadora brasileira que no Brasil não tem nada a ver com a ditadura, mas foi raptada. Uma vez foi sequestrada lá no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela, quando viu o espetáculo, chorou porque reviveu esse momento de ter sido... Sim, de violência. Sim, foi por poucas horas, mas foi tão marcante. Sim. Então, e a partir daí? Tiveram muitos espetáculos, até agora 2019, portanto, os últimos que estão a informação disponibilizada no vosso site, e os temas são sempre... nunca são temas leves. E porquê que nunca são temas leves? Ou porque acham que querem passar uma mensagem? Porque são sempre temas que vão sempre mexer no íntimo de cada um, ou muitas vezes. Às vezes eu me pergunto isso, por que a gente acaba por escolher uns temas às vezes tão bicudos, né? Tão cascudos, tão... Acho que tem a ver com as nossas angústias mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente trabalhou, tô vendo aqui bem na minha frente, o Stop Motion. O Stop Motion é a história dos precursores do cinema, que é o Edward Muybridge. A história dele é muito triste, a biografia dele é super densa, e acho que a gente não trabalhou esse lado no sentido de vamos reforçar o sofrimento deste homem, mas está dentro da biografia dele, não é? Depois trabalhamos, enfim, com Otto Dix, que é um pintor alemão antibélico, que foi para as 2 guerras, tem uma história assim muito violenta. E trabalhamos também a beleza das pinturas dele, trabalhamos a beleza dos encontros humanos dele, que eu acho que é uma das coisas que mais movia o Otto Dix, era os encontros mesmo. Ele homenageava muitas pessoas através dos seus quadros. E não necessariamente era leve, não é? Então, ou seja... Sim, mas parece que há sempre uma carga, ou pode-nos levar sempre a pensar... sem ser só no imediato. Estamos a ver esta peça de teatro, não é? Portanto, os temas nunca são aqueles temas do vou ver uma peça, estou distraído e daqui a 1 hora vou-me embora e não penso mais nisso, não. Acho que assim, isso pode até ser um elogio, não é? No sentido em que as pessoas ficam com essa coisa dentro. O último espetáculo que fizemos é o Fake News, né? Só para tentar fazer um paralelo com a última criação. O Fake News é um espetáculo o mais contemporâneo que, embora mexesse com todos, as pessoas saíram de lá a comentar, ele tinha uma
mentes hilariantes, não é? Acho que tinha do ridículo que é a fake news, a que ponto o ridículo o ser humano chega. Então, mas com certeza temos talvez a pretensão de deixar nas pessoas alguma coisa, não é? Levar as pessoas a pensar. Porque é assim, António, eu acho que não é... não é possível, sei lá, estar a escrever uma peça sem pensar naquilo que nos rodeia. E, ou seja, sabendo que o mundo é tão catastrófico, sabe, eu, pelo menos enquanto dramaturgo, sentia-me um bocado... sentia-me a lesar o mundo se estivesse a escrever coisas leves ou comédia, sabes? Sim, porque dizer, procuro responder ao mundo. Mas pode haver espaço para tudo. Claro, claro. Porque felizmente a vida não é só desgraça. Não. Mas eu percebo o que estás a dizer. Mas eu disse isto no sentido de ser um elogio. Sim, que claro. Normalmente, principalmente no cinema e na televisão, nós temos muito conteúdo de entretenimento em que nós vemos, estamos entretidos e depois nunca mais pensamos naquilo, nem pensamos nas questões, e então acho interessante essa criação ser feita dessa forma, fica sempre, nunca é leve, tem sempre várias camadas. E tem a ver também com, pronto, o tema só por si por vezes já é pesado, não é? Mas depois também tem a ver com algumas nuances que colocamos nos espetáculos. Por exemplo, isso estavas a dizer de ir para casa com o espetáculo e estar a pensar. Nós, quando fizemos o Corpo Futuro, que estreou em 2018, pronto, é um espetáculo sobre o feminismo de vários pontos de vista, não é? Em várias... temas atuais, mais uma vez. Sim. E pronto, aquilo também tinha um pouco a ver com a história da arte, como é que a mulher tinha sido retratada na história da arte e na história da arte também colonial. E foi curioso porque, claro, é um tema forte e logo aí pode levar imediatamente à rejeição ou à aceitação. E, por exemplo, muitos homens depois disseram-nos: olha, eu nunca tinha pensado nisto desta forma, agora se calhar já vou estar mais alerta. Claro. Outras rejeitaram, mas, ou seja, suscitou o debate, porque aquilo que nós queremos enquanto companhia é muito suscitar um debate. Nunca fazer uma reflexão fechada, aberta, para trazer também o público. Sim, e eu estava agora a pensar em relação a esse fake news. Estes temas que estás a falar, e mesmo o feminismo e tudo mais, hoje em dia vivemos numa época em que parece que só temos extremos, não temos debate verdadeiramente. E acho interessante sempre haver produção artística que tente pelo menos trazer um bocadinho de volta a esse debate, porque hoje em dia temos extremo de um lado, extremo do outro, e não há essa reflexão, e acho importante essa forma de apresentar a obra de arte. Eu acho que isso também tem a ver com um pouco do nosso comportamento contemporâneo, né? Tá todo mundo querer falar, toda a gente quer aparecer, toda a gente quer a foto, toda a gente quer estar no foco. E pouca gente quer ouvir, não é? Quantas vezes a gente se encontra com pessoas que têm pensamentos completamente opostos aos nossos, e a gente respira fundo e fala: ok, vou ouvir. Sim. Vou ouvir até o fim. Isso é cada vez e depois mais vou pegar o que a pessoa disse, não é? Ou seja, o que esse diálogo, o que essa informação trouxe, e vou devolver de alguma forma. É muito raro a gente conseguir fazer isso, porque a gente tem um imediatismo em relação ao que o outro disse, sociais, tal. Então, isso também reflete no teatro, né? E as pessoas muitas vezes levantam bandeiras exclusivas, únicas e tal, e a gente, como o Ricardo disse, tenta não fazer isso. Mas alguns temas são impossíveis de não estar posicionado. Em tempos diziam que a gente fazia uma coisa que era poesia e crueldade. Eu achava o máximo isso, disseram isso, acho que no jornal uma vez, e eu achei isso muito bonito, porque realmente a gente tenta trazer alguma beleza, embora o tema muitas vezes seja duro, não é? Seja cruel, seja... E como é que, agora, Ricardo, como é que tu pensas na encenação, na cenografia? Como é que esse processo, tu escreves o texto e depois, quando estás a escrever o texto, já tens a imagem na cabeça, ou é um processo que vem depois? Portanto, quando estás a escrever o texto para teatro, já estás a pensar, já estás a visualizar a cena na tua cabeça, ou não? Praticamente. Claro que algumas coisas depois fogem um pouco do controle, não é? Porque
ou porque uma ideia que é colocada no papel, depois quando chegamos à parte do palco, ok, o que vamos fazer? Não é difícil execução, ou é demasiado caro, ou o espaço onde vai ser apresentado não comporta necessariamente aquele tipo de material. Mas é quase sempre... Nós também temos trabalhado muito numa lógica de pouco material em cena. É muito mais o foco no ator e em pequenos adereços, mas que esse adereço tem uma importância tão grande que se possa metamorfosear ao longo do espetáculo. Ou seja, o microfone de repente já é outra coisa e por aí fora. E aí também trazer também o público para ele próprio criar alguma coisa a partir daquele objeto, não é? Sim, portanto, para ele próprio ser também um criador ativo. Criar um imaginário à medida que vai vendo o espetáculo. Sim, também ele próprio, para o espectador também poder imaginar o seu próprio cenário. Não é? Para não ser uma coisa tão oferecida. Mas geralmente eu tenho feito sempre isso, que é, enquanto estou a escrever, já estou também a encenar o espetáculo dentro de... Pelo menos fazia isso. Hoje em dia já não faço isso. Agora comecei também a escrever e depois deixo o resto do trabalho para fazer com os atores. Ao invés de ser uma coisa, já levo tudo feito, não, agora o que eu faço é escrevo e depois relaxo. Mas isso não pode depois levar-te a uma limitação, pensar já, estou a escrever assim, este espetáculo vai ser assado, porque não vai ter tanto cenário ou tanto... Isso não pode ser uma limitação, ou estar já a pensar nisso. Na parte de pensar assim, estou a escrever, quero escrever a peça, vou escrever sem estar a pensar se isto pode ser feito em termos financeiros, se o teatro é grande ou pequeno, isso não pode ser uma limitação, ou é uma organização mental que... Não, à partida poderia ser, mas para mim o mais importante de tudo é o espetáculo, sempre. E se tiver de sacrificar alguma ideia por causa Portanto, faz uma adaptação? Sim, tranquilamente. E mesmo, por exemplo, para mim uma coisa é a peça, ou seja, aquilo que está escrito até um espetáculo. E se tiver de cortar texto porque em espetáculo não resulta, não tenho problema em cortar. Por isso é que eu estava a dizer essa questão de antigamente fazia assim, agora já não faço. Agora faço de uma forma muito mais livre, faço só aquilo que é a peça. E depois deixo muito que o espetáculo seja construído pelos atores. Portanto, há uma liberdade grande. É isso. Sim, vou cada vez maior. Vou dizer uma coisa para complementar o que o Ricardo está dizendo, porque também muitas vezes fazemos criações em site specific. Ou seja, fazemos criações para aquele sítio, em espaços que já são cenários. Né? Fizemos, por exemplo, um espetáculo Dona Maria... Ajuda-me o nome. Ajuda-me o nome do espetáculo. É Dona Maria I, 200 anos, música para a Rainha de Portugal do Brasil. Essa segunda parte eu sempre me esqueço. O espetáculo foi feito na Igreja São Pedro de Alcântara, que é uma igreja espetacular, barroca, assim, com uma orquestra da Gulbenkian, com o coro do São Carlos. Ou seja, foi criado com um cenário já suntuoso, não é? Opulento. E nesse caso não havia menor necessidade. Fizemos espetáculos... E esse aqui foi para o Convento dos Capuz, em Almada. Outro espaço também incrível, que já por si só era um cenário maravilhoso. E usamos tudo que o espaço tinha. Os balcões, o coro, os corredores. Sim, isso ou é uma seja, oportunidade fizemos única. As entradas por trás do altar. Fizemos uma utilização muito forte do espaço. Fizemos um espetáculo no Instituto Alemão, no auditório deles, e tinha um piano que tu deve saber exatamente que marca que é o piano, porque é um piano daqueles assim super especiais e raros, e foi nos dada autorização para usá-lo. Então o piano fazia um cenário absurdo, né? E todas... Só para dizer, a propósito disto, nós fomos convidados ano passado para fazer um espetáculo na Gerador, que é a Ignição Gerador. E o espetáculo ia ser na sala... Senado. Na sala do Senado, que é onde defende as teses de doutoramento da Faculdade de Letras. Ou pelo menos onde o júri se reúne. O pé da aula magna, ali em cima. E pronto, e aí mandaram-nos fotos do espaço, porque nós não podíamos ir lá, porque pronto,
estava em ocupado, utilização. Mas a partir das fotografias que mandaram, fizemos o espetáculo para aquele espaço específico, sabendo que a seguir ia estar numa sala de teatro convencional. Mas a estreia foi para aquela sala específica, porque era uma sala em U, e já sabemos como é que o público ia estar, ou seja, os atores foram colocados ao centro e toda a sessão estava aí. Depois então houve uma adaptação quando passaram para uma sala Sim, normal, sim, tem que ver sim. obrigatoriamente. Não? Sim, mas isso acaba sempre por acontecer. Mas o que eu quis dizer é, basicamente, em algumas situações, a criação ela está aliada ao que o espaço dá, não é? Porque vamos falar a verdade, Antônio, nas artes cênicas e não só, temos uma precariedade muito grande nas criações, não é? Adorava dizer, olha, meu querido, eu faço cenários e coisas, não sei, e não dá para ser assim, né? A gente tem que tentar fazer espetáculos em que a matéria humana seja paga, seja bem paga ou melhor paga possível, não é? E que a gente possa investir nas pessoas. E se não pudermos investir nos materiais, é uma pena, porque eu adoro cenário, eu adoro figurinos, eu adoro coisas. Eu adoro, mas assim, entre não pagar um técnico de som, um técnico de luz, ou mesmo um ator, eu prefiro ir buscar roupa a uma loja ou na Feira da Ladra, não é? Não é a situação ideal, a situação ideal é termos um figurinista, termos profissionais que são... São partes do espetáculo que ajudam a contar a história. Isso. Mas muitas vezes fazemos uma relação de como podemos fazer que isso seja o mais rico possível, o mais interessante possível para o público. Temos uma capacidade financeira reduzida? Ok, não vamos deixar de fazer. Vamos pagar todos muito bem, vamos remunerar da melhor maneira que pudermos. Muitas vezes dividimos os pagamentos de maneira igualitária. Não, igualitária. Mesmo que seja bilheteira, mesmo que seja uma parceria com algum espaço, dividimos o valor de maneira igual e investimos nas pessoas, não é? E o material, olha, arranja-se emprestado, emprestamos lá isso. Não é a situação ideal, mas... Sim, mas não é limitador, ou não tem que ser. E acho que sim, acho que isso é um bocado transversal a todas as artes. Quer dizer, a arte é um bocadinho parente pobre e, portanto, temos que tentar sempre inovar e fazer coisas novas e às vezes tiramos de um lado e pomos do outro. Isso é normal. Eu tenho aqui também uma pergunta que vem um bocadinho na sequência desta parte da conversa. É como é que vem a criação artística portuguesa ao nível do teatro, televisão e cinema, atualmente? A sério que essa pergunta tá aí? Esta é para divagarmos um bocadinho. Ai. Olha, eu acho tudo muito triste. Eu posso dizer aqui, acho tudo mesmo... Assim, acho que são todos guerreiros. Acho que nas três áreas são guerreiros. São pessoas que estão a lutar para fazer coisas com a maior criatividade possível e tentando reunir os maiores recursos que podem. E o resto, às vezes funciona. Difícil, né? Às vezes funciona, às vezes temos objetos lindos, né? Temos espetáculos incríveis feitos com uma agulha, não é? E às vezes há espetáculos com balúrdios que a gente fala, ok, não é? O caixote do lixo ali na esquina. Mas, enfim, Sim. É uma coisa meio transversal, mesmo no cinema. Sim. No cinema temos filmes evoluído, em termos incríveis, técnicos, tem evoluído bastante. não é? Que tem... O cinema está bem melhor. Tá. Em O termos cinema técnicos, tá pelo menos. melhor. Também tem a ver com um bocadinho com o acesso os materiais são agora mais baratos. São mais E, portanto, democráticos. eu lembro-me de ir ver um filme Tecnologia é português outra, há 10 anos ou há 12, às vezes a imagem estava boa e o som eu tinha que era esforçar, muito porque mau. o som era mau. Sim. Porque eu sei que, entretanto, estudei isso também e percebi que vamos começando a cortar, portanto temos que ter a imagem que é o cinema e depois vamos cortando, quando chegava a parte do som já não havia dinheiro e O pronto. som sempre foi um Parente prejudicado. pobre, sim. É um parente do cinema. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, sei lá, a minha opinião do Ricardo pode ser realmente diferente. Eu sinto que estão todas as pessoas... às vezes eu me pergunto de verdade, por que a gente está fazendo isso, não é? Porque acordamos de manhã, lutamos e às vezes no final do dia, ou no final do mês, ou do ano, não temos o resultado esperado. Sim. Quando se estivéssemos dedicados a uma profissão muito mais ligada ao business, muito mais ligada ao reconhecimento, a coisa poderia estar fluindo de outra maneira. É porque nós somos mesmo militantes de uma coisa chamada cultura, não é? Então, chamada arte. Isso tem o seu lado sofrido, tem o seu lado difícil. Isso não é só Portugal, eu acho. Eu tenho uma opinião menos pessimista. Não, eu acho que a criação não está má. Até está pujante. Está a avançar um bocadinho. Por exemplo, o cinema português é cada vez mais reconhecido. Não é?
temos ganho alguns prémios, não é? Por exemplo, o Salavisa. E até a nível de alguns autores desconhecidos, na animação também. Também, por exemplo, agora Sim. Regina Pessoa, não é? Se não me engano, podia estar candidata ao Oscar. Ou seja, há 15 anos isso era impossível, não é? Temos tanto reconhecimento internacional, temos o Pedro Costa, que está com reconhecimento europeu cada vez maior, ou seja, pelo menos no cinema, eu acho que as coisas estão a progredir. Eu também acho que estão a caminhar, porque os termos técnicos estão a melhorar bastante. E depois o resto... E a qualidade artística acho que também está a melhorar. Atenção. Porque eu acho que, por exemplo, outra coisa que também aí acho que falha, que é a distribuição. Sim. E não digo distribuição de cinema em salas, é distribuição de apoios. Sim. Ao invés de serem sempre quase os mesmos. Não, o meio aí podia ganhar mais. É um pouco como o teatro. Eu acho que a criação teatral tem sido cada vez mais interessante. Há projetos que são ultra valiosos, muito criativos, muito cheios de talento, pertinência. Também peca por esse aspecto de distribuição de apoios. Quanto à televisão, não sei. Não, vejo pouca televisão. Eu acho que assim, acho que tanto a televisão quanto o cinema, eles têm uma coisa muito distanciada do teatro. Por quê? São dois produtos, vou dizer essa palavra, eu não espero não ofender ninguém, mas que estão muito associados às novas tecnologias, não é? Ou seja, a televisão tem lá as suas versões para telemóvel, não é? Para tablet, para computador. Sim, chegam a mais pessoas. E o cinema também, ou seja, tem uma característica natural da sua criação original, não é? Ou seja, do seu objeto, que é uma característica de ser muito mais expoente, né? Expoente. Ao contrário do cinema. O cinema, a pessoa precisa sair da sua casa e precisa ir até um lugar, precisa pagar um bilhete ou sei lá, e sentar-se numa cadeira e resistir àquela 1 hora, 2, ou seja lá o que for o tempo. Sim. E às vezes esse exercício não é tão simples, né? Pode parecer simples, mas... Era um pouco aquilo que estavas a dizer, António, também das discussões, não é? O entretenimento versus a reflexão. Por exemplo, hoje em dia, sabe, filmes como o Dunkirk, que eu acho incrível, mas é difícil ver aquilo no cinema, não é? Por exemplo, vais ver uma sessão às 11 da noite, um filme de 3 horas. Às 2 da manhã. Não é preciso às 2 da manhã, é um filme pesado, às vezes tens tempo de disponibilidade intelectual, mental para isso. No cinema americano já se começa a ver cada vez mais. Portanto, tens o mainstream, que são 90% da produção, e depois tens aqueles 10% que começam a fazer filmes, não digo filmes de autor, mas filmes com capacidade sim. Com uma identidade muito forte. forte. A pensar e não ser só explosões e pronto. Agora, em relação ao que estamos a falar em Portugal, tecnicamente tem evoluído muito nos últimos anos e são sempre os mesmos, ou quase sempre os mesmos, mas começam a aparecer de forma quase guerrilha. Começam a fazer umas curtas e começam... Mas sim, falta. Mas atenção, em Portugal, vou falar só de Portugal, há muitos criadores, né? Claro. A grande questão é essa, não é? Há mais criadores quase do que espectadores, não é? Ou seja... produto final às vezes. Há muita gente a fazer criação, não é? Imagina que todo ano a Escola Superior de Teatro e Cinema, tu falar da nossa área, coloca aí 60, 70, às vezes 100 pessoas no mercado. Né? Sim, e essas pessoas vão fazer o quê? Não é? O primeiro dia de aula, os professores dizem assim, olha querido, muitos de vocês vão para os cafés, tá bem? Só 10% de vocês é que vão fazer qualquer coisinha aí, não é? Até os 30 anos de idade vocês já estão noutra área, quase todos vocês. Tem certeza que querem fazer isso? Né? E isso é horrível de se dizer para uma criança, para um jovem de 18, 17, né, que entra numa universidade, mas está ali a lidar com um pouquinho de realidade, né? Sim, e tem que lutar no geral sempre contra tudo e mais alguma coisa para conseguirem fazer as criações no campo do cinema. Então, mas aí temos que exigir do Estado condições, né? O Estado tem uma potência que pode ser muito bem trabalhada. Sim, mas a cultura é sempre voltamos ao princípio da conversa, a cultura é sempre parente pobre infelizmente, é assim, porque, vamos lá ver, toda a gente quer ver o produto final, ou se lhes for apresentado, toda a gente quer ver. Ninguém quer pagar por ele. E pouca gente compreende o processo todo até ao produto final. Isso passa-se no cinema e na criação em vídeo, etc. Que nós vemos as pessoas veem um vídeo e têm aquela ideia de
de que o filme ou a curta foi filmada assim em sequência. Não, as pessoas não têm noção muitas vezes do que está por trás e do trabalho que dá preparar uma peça de teatro. É claro, mas porque isto algumas- é um trabalho de meses, não é? Para um espetáculo às vezes demora... Pesquisa, Claro, desde E o momento em que a ideia começa a ser pensada até ser posta em cena, demora um ano, não é? De pesquisa, leitura, discussão, planeamento, um período de ensaios, um período depois de produção que é muito... em Portugal Sim. é terrível, não é? Porque... Sim, mas é muito importante, sim. Não, é essencial, só que por vezes mandas 50 e-mails, respondem-te a 2, Pois, não é? exatamente. E é muito desgastante e quando podias canalizar essa energia e esse tempo a criar, estás ali numa angústia silenciosa, Sim, não é? luta- Porque nem é um não, não é um sim, não é nada, é o silêncio, não é? Então ficas ali, depois reencaminhas, telefonas e por vezes isso é muito desgastante. Sim. E, em alguns casos, há muitos projetos que acabam por ruir por causa disso. Há pessoas que desistem. Sim, sim. Porque não há um Exatamente. acompanhamento do outro lado. Não. Muito se fala também sobre a eruditização de algumas artes presenciais, né? Nomeadamente o teatro, a dança, a música, não é? A música, a orquestra, a ópera. Já foi muito mais popular. A ópera já foi muito mais popular, sim, sim, não é? sim. E houve uma eruditização, uma palavra até difícil de dizer, desse gênero, né? Sim, mas isso E o acaba- teatro e a dança começam a caminhar para esse lado. Mas é um preconceito. As pessoas não querem. Algumas expressões artísticas ficam com esse estigma quase. Por exemplo, a ópera. As pessoas hoje em dia. Já foi muito popular, sim, mas hoje em dia acham que. Vou ver a ópera. Isso é uma coisa fora do. É por desconhecimento, eu acho. Mas também a gente sabe que existe alguns interesses por trás, Claro, não é? sim, mas agora estou a falar do espectador sem pretensões. Muitas das vezes olha para esse tipo de espetáculos como eu vou lá, mas eu não percebo nada daquilo, ou, se calhar não vou ver outra coisa, ou vou... Também tem a ver com o imediatismo que falámos há bocado da sociedade atual, porque hoje em dia estamos habituados a pegarmos num tablet, pegamos num telemóvel e quer ver um vídeo, vou ver um vídeo. Mas é isso. Mas ir ver uma peça de teatro, ou ir ao cinema, É outra experiência. Tem a ver também onde é feito, porque uma coisa é ver o La Traviata no que dos outros recreios, outra é ver no São Carlos. Sim, mas, e o próprio espaço tem esse peso, sim, não é? também tem, mas E a forma como é divulgado, Sim. ok, se é ali então é mais popular, então acho que a tendência para o Cruz é muito maior do que para o São Carlos. Mas é que muitas vezes há esse tipo de espetáculos, às vezes são vistos. Há muita gente que não vai porque acha que ou porque não é aquilo que eu estou habituado a ver, ou porque a linguagem que eles vão utilizar se calhar não é. Claro. E às claro. vezes não é nada disso. Não, claro. Não é nada disso. E eu tenho aqui também outra questão. Já que estão no teatro, e que já falámos um bocadinho de televisão e cinema, avançar para essas linguagens, para esse... Nunca foi uma vontade, Ricardo, escrever para a televisão, ou escrever para cinema, ou é algo que queres fazer no futuro? Ou não? O teatro é a tua casa e não queres avançar ou não? Não. Claro que o foco continua a ser o teatro, não é? Assim, para mim é completamente vital continuar a escrever peças, mas claro que eu tenho todo o interesse e quero muito ter essa experiência também de escrever para cinema. Aliás, nós tínhamos sido convidados para escrever, para desenvolver um projeto de uma curta com um realizador, só que morreu um pouco na produção, mas eu tinha escrito o guião todo. Agora, mas aí já não, eu vou colaborar com o realizador, não como escritor, mas como encenador. Eu vou encenar uma parte do filme, mas aí pronto, é um outro tipo de parceria. É documentário, ficção? É um documentário. E eu vou encenar uma parte do documentário. Pronto, não vou escrever rigorosamente nada, nem uma palavra, mas pronto, aí até outra experiência de teatro. Mas sim, tenho todo o interesse em escrever curtas, ou mesmo escrever para uma longa. Acaba por ser, há de ter muitas partes semelhantes, mas outras completamente distintas. Escrever um guião para... Sim, o ritmo é diferente, a proposta é completamente diferente. Televisão não me interessa assim tanto, não tenho assim. Não estou a ver assim nenhum projeto que. O documentário. Talvez. Só se fosse alguma série. Ou séries. Isso por acaso há bocado não falámos. As séries em Portugal
estão a ser melhor produzidas e com os resultados finais um bocadinho melhores do que se calhar há Sim. 10 anos. Claramente. E antes de Dani responder à tua questão, só para dizer, por exemplo, dentro da questão das séries e do cinema, nós temos, por exemplo, uns amigos que estão num projeto que se chama Comic Outlet e pronto, que têm feito assim cinema de mais séries. Sim. De muita qualidade, ou seja, também e muito por vontade, Sim, muito guerreira, ou seja, não é propriamente uma questão de apoio, porque eles juntaram-se com aquela vontade e sem qualquer rastro de desistência, sabes? Eles estão muito determinados a fazer muita qualidade. Muita qualidade. Muita qualidade. Assim, mas se quiseres responder ao António, só para interromper. Bom, eu tô próxima do documentário, né? Da realização. E, mais uma vez, batemos com a questão da produção, né? Ou seja, temos que concorrer ao ICA, eu não tenho nenhum histórico de documentarista, tem que passar por toda aquela barreira, né, do ICA, que não é nada fácil. Sim, ou buscar recursos, que é o que a maioria das pessoas fazem, sim, né? Sim. Buscar recursos em outros Fora, lados, às vezes em outros países, para poder tratar de temas completamente portugueses, não é? E às vezes acontece isso. E é o caminho que eu também tô a seguir. Com calma, com muito mais calma do que com o teatro, porque o teatro é estarmos aqui, ter público, ter tempo de ensaio e fazemos. Pois é. Né? E podemos ter isso em alto estilo, em grande estilo, ou podemos ter isso de uma maneira mais frágil. A questão é que acontece, o acontecimento existe. O cinema já não. O cinema, né? Não tiver bons materiais, não tiver... Blá, 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 sim, blá, a produção blá, blá, blá. toda, a pré-produção, as autorizações, pagar todas as... Então... Envolve muito mais gente, uma equipa muito maior. E recursos também, né? Sim. Fazem-se alguns filmes em Portugal com produções muito, muito pequenas. Mas mesmo um baixo orçamento do cinema... Sim, é alto. Está muito longe do que é um baixo orçamento no teatro. Sim, isso é verdade. São áreas mesmo... Pronto, no cinema cá em Portugal são sempre os mesmos, como se costuma dizer, porque o meio também é pequeno, porque Portugal é um país pequeno e, portanto, no campo das artes, todas as artes são mais pequenas, toda a gente se conhece. E os apoios são muito centrados em Lisboa. Exatamente. Sim, isso nem vou falar. Mas também assim, não há interesse do Estado de ampliar o cinema. Não há interesse, ponto final. As artes no geral. Não há interesse. Se houvesse interesse, há profissionais de extrema qualidade em Portugal, há profissionais a trabalhar no mundo inteiro, não é? Que saem daqui de Portugal com a escola portuguesa de cinema e não só, e vão para o mundo inteiro, ou então muitas vezes produções de comerciais, videoclipes, que vêm cá, usam todos os profissionais portugueses de alto nível, pronto, só que não tem recursos para essas pessoas viverem. Sim. Mas sim, há muitos técnicos, na parte técnica há muitos técnicos que são requisitados, sim. Câmaras, luz, etc. Vêm cá, há a publicidade, a fazer coisas incríveis aqui em Portugal. Usarem um cenário português, os profissionais. E mais, e projetos futuros? É o que falta perguntar. Tiveram agora o ciclo... Futuros e passados, eu ia falar sobre... a dramaturgia, que foi agora há 2 ou 3 dias. Sim, terminou esta semana. E essa experiência, como é que foi? Para nós foi muito enriquecedora e foi apenas a primeira edição. E a primeira edição podemos considerar até num formato mais ou menos reduzido, porque na primeira edição só estiveram envolvidos Portugal e Brasil, e a nossa pretensão é que atinja 5, 6 países lusófonos, porque chama-se Dramaturgia Transatlântica, e é um projeto que nós criámos de leitura de dramaturgia escrita em português, em que neste caso foram 3 dramaturgos portugueses e 3 brasileiros, lidos na mesma semana em Lisboa e em São Paulo. E o objetivo, por um lado, é divulgar ao máximo a dramaturgia que está a ser escrita em português, e por outro lado também dar a oportunidade, por exemplo, a um dramaturgo que esteja em Cabo Verde, que saiba que a sua obra vai ser lida em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, ou seja... E os africanos mais dificilmente. A promoção é muito mais difícil. Então, claro, para nós já foi muito bom, de repente, na mesma semana, aqueles textos foram lidos em 2 continentes, em 2 países, em 2 realidades diferentes, com muitas semelhanças, mas ainda assim são realidades diferentes.
E também, claro, envolver atores portugueses, atores brasileiros em torno de um texto, acho que é muito enriquecedor. Como é que o público reagiu? Ver os atores a lerem os textos, quer dizer, fora do contexto do que eles normalmente os veem, não é? Eles estão a ler um texto que podia ser representado numa situação, sei lá, teatro, ou de novela, ou de cinema, ou seja o que for, e estarem a ler, como é que foi a reação do público? Eles estão a ler com intuação, estão a representar, não é? Sim, claro. O público gosta. Gosta. Acho que, assim... Queres responder? É só para dizer que, pelo menos a nossa experiência, porque isto foi um projeto em que a 33 Ânimos convidou a Digna, que é uma companhia de São Paulo. Nós coordenámos a parte portuguesa, ou seja, aquilo que foi a apresentação cá em Portugal e também, pronto, com alguma orientação lá no Brasil. Mas no Brasil não temos essa percepção em primeira mão, não é? Não, sabemos que cá foi interessante porque os atores portugueses a ler peças escritas por brasileiros tem, há essa questão da gramática, a própria intuação, claro. e os próprios temas. Então é curioso para um público português, não está assim, não é esta a rotina, claro. De repente sai um pouco da sua zona de conforto e é questionado por outros elementos que não são assim tão do cotidiano. E pronto, nós vamos fazer em breve outras edições, já estamos a mobilizar parcerias. Integrar portanto, a criação africana, porque já tínhamos dito, é difícil, e como é que... Há pessoas a fazerem coisas. Há muitas, sim, não há muitas. Não há muitas. Eu não sei se há muitas. Em termos de escrita, há bastantes, só que muitas vezes não chegam... Teatro. De escrita teatro. Agora estou a falar da criação artística no geral. Não, isso sim, isso é mas difícil, ainda é mais difícil lá do que cá, quer dizer, incomparavelmente. Nós estamos agora a receber alguns textos, estamos a entrar em contato com algumas associações e com algumas pessoas e com amigos e com gente que está disposta a colaborar, e estamos a receber material e estamos a conhecer algumas obras. E a partir daí vamos começar a integrar isso mesmo e fazer que esse barco atravesse aí para a África também. Então, e quando é que a previsão? A previsão, ainda não temos data marcada, mas gostávamos de fazer em outubro. Gostávamos de fazer assim, final de setembro, começo de outubro. E ainda não decidimos, ainda não formalizamos. Também acabou faz 3 dias, sim. Né, Antônio? Então, e peças? Estás a escrever alguma? Estás a escrever algumas. Algumas. Sim, algumas. O Ricardo está sempre com algumas. Está sempre a tilintar. Pronto, em termos de companhia, nós temos o Dramaturgia Transatlântica e vamos ter uma estreia em agosto que se chama Insónia. Vais dizer o tema, o Antônio vai falar lá vem ele. Não, é sobre, basicamente tem a ver com o tráfico de pessoas, não no sentido, pronto, mais, ou seja, sai um pouco daquele do formato como o fake news, sim, mas não documental, mas mais próximo. Sim, e aqui tem a ver com uma família que... Contemporâneo ou atemporal? Pois, sim. Atravessa todos os séculos e milénios. Mas é que continuar agora no século XXI, continuar a existir, continua a existir em grande quantidade. Sim, agora quase oficial. Sim. Quase oficial. E então é uma história de uma família que tem na sua casa, não é? uma empregada que ela foi vítima, ou é vítima de tráfico humano, mas no fundo todo chão. E por isso chama-se insónia, porque ninguém consegue dormir, porque cada um tem os seus fantasmas, os seus pesadelos, e também depois há uma relação de poder muito forte entre os três, e há uma inversão de poder, não é? O domínio passa... É quase como se o domínio fosse quase aleatório. Vai passando de pessoa para pessoa, e então é quase a perversidade que vai estar em cena. A perversidade no sentido de... autoritária, mesmo do poder. Eu posso, faço. Sim, hoje em dia podia ser esse tempo, podia ser há tantos hoje em dia. Estamos numa altura tão conturbada que não é difícil. Eu acho que é uma altura de exposição mesmo, né? Assim, a mesma coisa do fake news. Fake news sim. É atemporal também, né?
história foi Sim. toda contada aí em cima de... A forma como é feita agora é que é uma escala... Pronto. É, É uma escala ultra que está global. muito clara a que propósito vai, não é? Está muito clara, está absolutamente Sim, clara. mas é difícil. Antigamente a gente tinha umas, vamos esconder aqui umas coisas, puxar Sim, mais pra cá, vamos colocar Sim, o mentiroso uma da coroa aldeia, aqui na pôr uma cabeça coisa desse. Ia dizer mal do vizinho, punha um papelinho na igreja e depois o padre ali. E... Sim. Então acho que, enfim, é essa próxima produção. E também as performances mitológicas. Sim, pronto. Isso, será, Isso é um projeto para 2000. Odisseia. Sim, é um projeto para 2021. A Odisseia Coletiva tem a ver com... É um projeto que eu estou a desenvolver com 12 pessoas, não necessariamente dramaturgas, nem todas são, e que é um projeto de reescrita da Odisseia. Isso é uma epopeia, uma coisa gigante. E o objetivo é que esteja concluído este ano. Vamos Mas ver. como é que isso está a ser feito? Cada um ficou com uma parte Assim, a Odisseia são 24 cantos e como são 12 pessoas mais eu, somos 13, eu faço dupla com todos. Ok. Ou seja, existem 12 duplas, então dividi, cada dupla tem 2 cantos, o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto. E o processo de reescrita é que difere de dupla para dupla. Por exemplo, em algumas é só eu escrevo uma parte, envio e a pessoa continua ou acaba, é muito livre. Outras é escrita presencialmente, estamos os dois juntos. Noutros casos é um caderno que circula, cartas, vou voltar É um mistério. Mas É tem a ver uma- mais com o mistério do Mas isso tempo. e é uma adaptação livre. ali, portanto pode trazer para agora como pode trazer para... Completamente Ok. livre. E cada cântico tem o sua, né? É o seu autor, né? Sim, O exatamente. co-autor. E a ideia é que não haja nenhuma censura. No sentido, só podemos falar sobre isto ou só podemos falar desta forma. Ou seja, é completamente livre, que é para ter a identidade de cada pessoa envolvida. Porque uma das teorias, não é propriamente a mais forte, mas uma das teorias é que defende que Homero nunca existiu. Que era um coletivo de pessoas que foi coligindo aquelas histórias e pronto, e deu a Odisseia. Então achei curioso, porque não no século XXI fazer algo semelhante, não é? Um Isso coletivo pode de 13 levar pessoas. a um grande desafio depois, se calhar, ensinar isso. A ideia inicialmente é só fazer uma leitura pública. Ok. A ideia é fazer uma leitura pública com todos os que estiveram envolvidos na escrita, aberto ao público e E a partir daí... a partir daí é livre. Pode resultar num espetáculo, pode não resultar, pode resultar só num livro, documenta todo o processo, isso ainda não está propriamente pensado. E por falar em livros, trouxeste aí as tuas criações. Podes mostrar-nos aí o primeiro stop motion para... Como é que foi? Isso foi o primeiro? Como é que foi no dia em que recebeste o livro? Portanto, Até hoje, é exatamente igual. é igual. É catártico, eu posso dizer, posso responder claro, essa. claro. Isso é um momento de afirmação pessoal, quer dizer, é um momento de alegria. Explica-nos lá um bocadinho. O primeiro Olha, é sempre... eu vou-te dizer, António, eu sou muito ansioso. E então é um momento de alegria, claro, né? Porque neste caso eu recordo-me isto foi recebido pelo correio. E alguns foram entregues em mão, mas este foi entregue pelo correio. E abrir o envelope e ver o logo da editora, assim, saber que é o livro que está ali dentro, é claro que é muito emocionante, né? E é inesquecível. E depois vir acompanhado com um cartão assinado pelo editor. Mas ao mesmo tempo a ânsia leva-me logo a pensar no próximo. Sim, porque fica esse ciclo fechado e... Fica fechado, eu sei, ok, isto agora já não é só meu. Agora já é de quem o comprar, de quem o ler. Claro, Não é? mas isso também é bom. Claro, e o objeto, esta fotografia é da apresentação do espetáculo que Rita estreou de Lille. no Teatro Nacional, mas isto é no Teatro da Trindade, neste caso, uma fotografia da Rita de Lille, e é o tal espetáculo que fala sobre o Edward Muybridge, criador da stop motion e de fundos professores do cinema, que pelo menos desenvolveu parte da imagem em movimento. E aqui é a Daniela Rosado, o Zé Bernardino e a Elizabeth Pedreira, os atores do espetáculo. Tivemos no Tandemage, no Teatro Nacional, Dona Maria II, e também no Teatro da Trindade, esse espetáculo.
E é porque os livros... Bom, hoje em dia, o livro é um objeto já muito distante das gerações mais novas. Seja daquilo que for, mas o livro com a peça de teatro ainda mais distante é. Qual é? Portanto, estás a perceber o que eu quero dizer? Porque a pessoa Claro que sim, está completamente está distante desse universo. Como é que tu lidas com isso? Porque mais facilmente uma pessoa pega num livro sei lá, de contos ou o que seja, do que pega num que tenha uma peça de teatro. Lidamos com isso criando um ciclo de dramaturgia transatlântica. Okay. Lidamos com isso fazendo com que as pessoas deem valor para o que é um texto. Há um estigma. Sim, há mesmo. E o ciclo foi criado muito em função disso, de sabermos que a dramaturgia contemporânea está sendo perdida. E não é só em Portugal, a gente tem isso de maneira quase que universal. Até mesmo na Alemanha são impressas brochuras do espetáculo que está acontecendo na hora e acabou. Não é? As editoras também não estão muito interessadas em publicar teatro porque é o primo pobre da literatura. Não é? E quando as pessoas que ali estiveram ou que ali estão dentro das leituras, e não existe só o nosso projeto, existem mais outros tantos projetos acontecendo aí. As pessoas que estão assistindo uma leitura identificam que eu posso abrir esse livro ou qualquer outro, não é esse livro de teatro, posso abrir qualquer um livro de ficção ou de história e colocar palavras, colocar intenção, colocar força naquelas palavras e posso fazer isso uma experiência muito, muito gira, não só para mim, mas para o meu grupo de amigos, enfim. Mas isso também para as crianças. Isso também tem um bocadinho a ver com o que falávamos há bocado, porque hoje em dia a sociedade é imediata e muitas vezes as pessoas não querem ter essas cognições, querem aquilo imediato. E este tipo de coisas não é imediato. Não é, porque a questão é assim, pronto, voltando à questão de classista da arte, nós estamos sempre na parte mais pobre, não é? Porque o teatro é um dos parentes pobres da arte. E a dramaturgia ainda é pior, porque é difícil o teatro, eu reconheço. Porque tem a ver com uma questão estrutural, tem a ver com uma questão também de personagens, não é? E é preciso ritmo, e é preciso algum treino para ler teatro, porque tens não é? Saber quem está a falar, tens de ler as didascálias, ou seja, tudo isso é uma questão que necessita de ritmo de leitura. Por exemplo, eu leio teatro, eu adoro ler teatro mesmo. É quase o único género que eu leio hoje em dia. É muito raro ler um romance, é uma limitação, reconheço, mas quase só leio teatro hoje em dia. E há muitas pessoas, mesmo alguns atores, que não conseguem ler teatro. Por essa dificuldade. Quem é que está agora a falar? Tenho que voltar atrás, perdi-me, já não sei quem está, qual é a personagem. E comparativamente à poesia ou ao romance, de facto, o teatro vende muito menos. Um livro de teatro vende muito menos. Sim, é um nicho dentro do nicho. É um nicho dentro do nicho. E eu acho que é um privilégio e é um direito e um dever publicar teatro, porque isto que a Dani estava a dizer é verdade, porque fazer a história da dramaturgia em Portugal daqui a 50 anos vai ser difícil, porque... O que é que aconteceu nos anos 80? Ou seja, o que é que foi publicado? O que é que aconteceu nos anos 90? A gente olha para trás e fica mesmo com essa dúvida. Por exemplo, o que é que está a ser publicado nos anos 2000, não é? Porque há muitos projetos que são levados à cena a partir de textos portugueses escritos hoje, mas não são publicados, ou seja, como é que se vai fazer a história? Não é? Então acho que essa é a grande dificuldade. Mas pronto, posso falar dos meus filhinhos. Isto é da Edições Umos, uma editora de Vila Nova de Famalicão, e isto foi um projeto que se chama Storni Quiroga, que é sobre Alfonsina Storni e o Horácio Quiroga, que foi um projeto que estreou quando Lisboa foi a capital europeia, capital ibero-americana de cultura, Lisboa 2017, e fizemos este projeto sobre a poetisa Alfonsina Storni, argentina, e o Horácio Quiroga, uruguaio, e também foi um projeto de reivindicação, é um projeto sobre poesia, é muito bonito, mas também tinha um lado de reivindicação da mulher, anarquista, porque houve uma tentativa talvez de apagar da história do Horácio Quiroga Alfonsina Storni, porque ela nunca aparece nas biografias dele, mas ele aparece em todas as biografias dela, ou seja, quase como a grande desilusão de amor foi Horácio Quiroga, não é? E nele foi só mais uma. Então nós também quisemos modificar essa
essa história, não é? Também fotografia da Rita de Lille. Também fotografia da Rita de Lille. Maravilhosa. E foi um dia gelado. Isto Eu estava grávida nessa foto. Isto foi na Lagoa Azul, em Sintra. Água Sintra. Para aí em janeiro, fevereiro, janeiro. frio. Pronto, isto é também das edições Humos. Depois a última página e os náufragos. Depois a última página são inéditos. O Náufragos foi lido em Paris e depois a última página vai ser lido em maio pelo Clube dos Inéditos, um projeto do Pedro Saavedra. E pronto, tem uma reunião um encontro de vários personagens da tragédia grega. O que acontece depois da última página da Aquelas Medeia, personagens. do Creonte. E os Náufragos é sobre os refugiados que atravessam o Mediterrâneo. Agora, sim. A peça começou a ser escrita em 2014. Porque a peça foi escrita para um seminário em Barcelona, o Obrador de Estiu, e depois no Chantier d'Europe foi onde foi lida a versão final. Porque eu, em 2016 fui o dramaturgo português convidado para estar no Chantier d'Europe a representar Portugal. Então foi a estreia, digamos, mundial, né? como agora se diz, a estreia mundial. Exato, A estreia mundial. Adoro essa expressão. Eu acho que a estreia é verdade, ponto. não deixa de ser verdade. Não, mas mundial. isto é uma estreia, é uma estreia. Uma estreia, claro. Pronto. Não é tipo a estreia municipal. Mundial. Pronto, esta aqui é outra, foi editora Primata, de São Paulo, foi publicada em 2018 Sim, em e foi São o Paulo. projeto em que tu andaste a recolher, também mais uma vez, muito atual. Sim, Andaste a recolher lixo. Sim, Sim, diz. é esta peça que se chama Gaia, que também parte das teorias da hipótese de Gaia de James Lovelock, que é um ambientalista dos anos 70, e que fala sobre esta questão que nós estamos hoje em dia a sofrer, né? Alterações climáticas, a extinção animal, essa extinção em massa, etc. Então foi um projeto também que ainda está por estrear. O Cor Futuro é o tal espetáculo que nós fizemos sobre o feminismo, e o Dix foi o projeto que a Dani estava a falar há pouco sobre o pintor Otto Dix. Alemão. E finalmente, a última peça que eu publiquei, Não ia, Alberto Concerri, é uma palavra que pode ir chegar ao fim, é um livro da Não Edições, publicado o ano passado, em 2019, novembro, e ilustração de João Concha, é o editor, e é uma peça que fala sobre uma chegada fictícia do Alberto Concerri a um país. O Alberto Concerri é um escritor egípcio que nos anos 40, mais ou menos 45, 46, emigrou para Paris e ficou lá até o final da vida, não voltou ao Egito, aliás não saiu de Paris. E aqui eu coloco num ambiente de praia. Ao invés de ele ter ido para Paris, ele vai para um país quente, com praia, que também há essa ligação entre a praia e o deserto, então é uma imigração ficcionada, digamos. Filosofia do ócio. E tem filosofia do ócio, claro, que ele é o grande romancista e o grande... Já existia a filosofia do ócio na filosofia, mas no romance ele é o grande nome da filosofia do ócio. E pronto, isto basicamente é uma ficção em torno da vida e das obras do... É para continuar a editar. Sim, seguramente, sempre que eu Talvez puder. um dia um romance ou não. Achas que não vais Acho que virar não. nunca para aí? Acho que não. Contos, não. Não, contos sim, contos talvez, romance não. Romance não. Vou fazer que Exige nem o muita Timaya. disciplina. Comprem o livro. Vou fazer que nem o Timaya. Comprem o livro. Já agora, onde é que podemos encontrar os livros? Olha... Na vossa página diretamente dá para... Não. Lá é só uma divulgação. Ok. Lá tem as informações de onde é que se pode Mas comprar. podem comprar Ok. contigo. Não, eu não... Não, ele não se... Eu vendo, pessoal. Não, pode ser comprado, por exemplo, na livraria do Teatro Nacional, pode ser na FNAC, Travessa, na FNAC. na livraria da Travessa, na Bertrand, Nos locais habituais. na Os Snol, locais na habituais. Fama. O stop motion está esgotado, não é isso? Esgotou, infelizmente. Se alguma editora Felizmente, quiser infelizmente. reeditar, estamos aqui. Sim, perdão. Sou o marketing da coisa, né? Esgotou e pronto, não sei exatamente, possivelmente, porque, este projeto, depois da última página, nós queremos fazer, estamos a tentar fazer, está a ser programado para 2020 e 2022. E seguramente este texto estará esgotado até lá, porque pronto, já saiu há 2, 3 anos e está a vender. Já vendeu bem. E pronto, o que poderá acontecer é depois haver uma nova edição, já numa outra editora ou não, com outros textos, que entretanto também estou a escrever, o Insónio, o Fake News.
A própria peça que Uma estreou na coletânea, dramaturgia. mais ou menos, de textos. Sim, uma espécie de teatro completo. Exatamente, a obra completa. de Ao Ricardo Cavaco. teatro incompleto. Muito bem. Pronto, gostei muito da conversa, queria agradecer-vos mais uma Obrigada. vez. Obrigado, António. Espero que tenham gostado de nos ouvir. E, Foi muito agradável. E voltamos em breve. Muito obrigada. E já agora também a dizer obrigado, agradecer também pelo espaço que está a ser aqui criado, né? Também para refletir sobre a arte, a cultura em Portugal, né? promover Também. novos artistas emergentes. Não tem que ser novos de idade, hein? Fica já, Sim, até desde porque já. assim seria difícil. Mas sim, que achamos que faz falta e queremos. Claro, e também bem-vindo ao vosso projeto aqui ao próprio espaço cultural, né? Também que servirá para eclosão de ideias e também para a discussão. Isso é Obrigado, interessante. É agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.